Eu vou trazer uma questão muito objetiva, que é minha, tá? Aham. Eu durante muitos anos, só para resumir um pouco aqui, Uhum. eu falei que eu comecei ali, eu fui buscar emprego e queria trabalhar, e na verdade, as opções que eu tinha naquele momento que se apresentaram para mim era ou vendedor de shopping center ou atendente de telemarketing. Sim. E aí eu fui para o shopping center, fui trabalhar como vendedor. E durante algum tempo ali, durante alguns anos, eu tinha um problema cíclico com dinheiro. Tá. Aqui vai mais uma dica para você que está assistindo a gente, tá? Perceba os ciclos da sua vida. Nossos problemas que têm traços emocionais, bloqueios, feridas emocionais, eles são cíclicos. Você vai perceber que de vários jeitos eles acontecem. Então, qual que era a minha condição naquele momento? Eu gastava o cartão de crédito no limite do meu salário. E aí, quando eu recebia o salário, eu pagava o cartão de crédito, eu zerava a minha conta e eu começava a gastar no cartão de crédito de novo. Num nível que eu não conseguia nem pegar ônibus, porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha que usar o carro, porque eu passava o combustível no crédito. Assim, eu ficava zerado de dinheiro mesmo. E isso, na verdade, é comum, né? É comum isso, É né? comum? É. Agora, olha a percepção que interessante. Aí, qual que é a... É comum, extremamente comum. E o que a gente fala? A gente fala, mas se eu ganhar mais dinheiro, eu vou resolver o meu problema. Sim. Aí eu era promovido, eu ia para uma outra empresa, eu ganhava mais dinheiro. 3 meses, cara. 3 meses. Adivinha o que acontecia? Eu voltava para a mesma situação. Mesmo ganhando... Mesmo ganhando mais. Eu tive algumas vezes na minha carreira que eu potencializei até, sei lá. engraçado, né? Que quando você vê esse padrão, quando acontece isso, o que eu achava, né? Agora que você falou, me veio. A gente sempre fala, não, na verdade é porque eu tenho gestão financeira, né? Botava culpa nisso, né? Não, é que eu não sei fazer, eu tenho que realmente agora, eu tenho que... Quantas pessoas já me falaram isso? É que eu não tinha esse entendimento, né? Legal. Fala assim, meu problema é gestão financeira, mas não, na verdade é Emoção. emocional, né? Eu vou te Legal. trazer vários exemplos de várias áreas da vida. Eu Nossa, que consigo, em legal. qualquer área da vida, te mostrar esse reflexo. Porque trabalho com isso há bastante tempo. Isso que é o legal que você fez agora. Você fez um clique de percepção. Você falou, putz, eu acabei de olhar uma coisa que eu não tinha percebido. Sim. Essa abertura de percepção vai ajudar. Então, o que aconteceu? E eu fiz isso várias vezes durante anos. Na verdade, essa foi a minha primeira conexão com o desenvolvimento humano, com treinamentos de inteligência emocional de alto impacto. Eu mudava de emprego, eu era promovido, eu tinha uma energia de ação grande, né? Eu trabalhava bastante, eu era aquele cara do laborador, né? Vamos lá, vamos fazer 15 horas por dia e tal. E aí eu era promovido. 3 meses é o máximo, você está na mesma situação. E é isso aí que você falou. O que o mundo, a cultura diz para você? Não, vamos fazer um curso de finanças, vamos pôr uma planilha, vamos pegar um Excel, vamos não sei o quê. Você já percebeu que você dá todo o recurso técnico para uma pessoa resolver o problema? Tô falando de dinheiro, mas tô falando de várias outras coisas aqui também. Você dá todo o recurso técnico para a pessoa resolver o problema, ela para de usar a planilha, ela esquece a questão financeira, ela para o controle, ela não sistematiza ali o processo dela. Por quê? Porque quem toma a decisão na nossa vida não somos nós. A gente fala assim, nós somos... Eu vou fechar essa história, tá? A gente fala assim, nós somos seres racionais. Sim. A minha... Tem uma fala forte que é o seguinte, nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais que racionalizam. Quem toma a decisão por você é a emoção. Você pode dar a habilidade técnica que for para a pessoa. Aí o que acontece? Você vê o padrão dela, padrão emocional. Dinheiro é energia, não é esoterismo, né? O dinheiro é energia no sentido de... As pessoas, você falou, é super comum fazer isso. Por que elas gastam dinheiro? Elas têm uma conexão emocional com o dinheiro. Elas gastam dinheiro quando elas estão tristes, ou quando elas estão frustradas, ou quando elas estão muito felizes. Sim. Não é isso? Exato. Aquela frase que a gente ouve muito que é de 10 em 10 o Uber dá 1000. E eu não percebi. E aí, voltando lá para a história, durante muito tempo, eu tive esse ciclo de dinheiro. E eu não entendia. Eu falava, cara, não é possível. Sim. E eu fiz administração, sou administrador por formação. Então, assim, tecnicamente, eu sabia o que tinha que ser feito. Não, vou fazer uma planilha, fazer um controle. E eu não conseguia. E aí, eu nem lembro quem me convidou. Eu fui para um treinamento de alto impacto emocional, que na época era do T. Harv Eker, que nem existe mais no Brasil. E lá, eles faziam uma parada muito louca. 3 dias, que era falando sobre dinheiro. Mas não era técnico. Era um treinamento de alto impacto emocional, onde você tinha uma série de vivências, de dinâmicas, de desbloqueios, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida.
Só que aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu saí daquele treinamento, o meu comportamento com o dinheiro ele começou a mudar. Eu identifiquei um padrão ali que vinha do meu pai. Tá. Que doideira. Né? O meu pai, ele ama o meu pai, tá, gente? Não tem nenhum problema com meu pai é maravilhoso. Mas o meu pai, ele tem, por histórico, um padrão de medo relacionado ao dinheiro. Então, meu pai sempre teve medo de perder dinheiro, meu pai sempre teve medo de ser demitido, meu pai sempre teve medo, um medo de tomar decisão, Sim. um medo relacionado ao dinheiro. Então, o que eu fiz? Observando isso como criança, eu me programei sem saber. Eu fui olhando os padrões dele com dinheiro e eu fui me programando. Então, quem tem medo de dinheiro faz o quê? Usa tudo, né? Se livra. Se livra do dinheiro. E aí, você entendeu isso e como que se conserta isso? Então, aí você precisa ressignificar os padrões. Como que se conserta? Primeira coisa, consciência. Tem um exercício muito bacana para fazer, que é o seguinte. Vamos falar de dinheiro? Você para, olha o seu padrão cíclico. Todo mundo tem padrão cíclico. Por exemplo, eu empresto dinheiro, as pessoas não me pagam. Já viu gente que faz isso várias vezes? Sim. Eu entro em negócios furados que fadam ao fracasso. Já viu gente fazendo várias vezes isso? Todo negócio que o cara entra dá errado. Avaliou mal, enfim, ele está se livrando do dinheiro. Pessoas que gastam compulsivamente. Não pode ver uma promoção, uma liquidação que vai lá e gasta. Pessoas que não sabem lidar com cartão de crédito. Eu estou dando vários exemplos de ciclos. Primeira coisa, você precisa parar de uma maneira estruturada ali, consciente, falar, eu tenho um problema nessa área. Deixa eu analisar o que está acontecendo comigo. Você vai achar o ciclo. Tenho esse ciclo. O meu ciclo era estourar o cartão. Eu não ficava negativo, devendo horrores, mas eu estava sempre zerado. Beleza. Depois que você achou o ciclo, você vai olhar na sua história familiar. E aí tem 2 jeitos de olhar para a história familiar, que já é uma dica a mais do que eu dei, tá? Primeiro padrões de família. Ou eu copio ou eu rejeito. O que isso significa? Meu pai lá tinha medo do dinheiro, eu repliquei o medo do dinheiro. Quem tem medo se livra de dinheiro. E olha que doido, eu não tinha medo de trabalhar. Tá. Eu trabalhava muito. Eu queria, aqui na minha cabeça, eu queria o dinheiro. Eu queria ser promovido, eu queria ganhar mais dinheiro. Mas a emoção me fazia me livrar do dinheiro. Este é um padrão. Você copia. O outro padrão é você rebela. Por exemplo, meu pai gastava muito dinheiro desordenadamente, então eu sou avarento. Eu rebelei o padrão, fui pro extremo oposto. Tá, entendi. Aí você começa só a guardar. Ou meu pai guardava muito então eu esbanjo. A vida é para ser vivida, porque meus pais não viveram. 2 padrões básicos, tá? Se você fizer bastante pergunta para você mesmo, você vai achar esses 2 padrões. Ou eu repito, ou eu rebelo. A partir do momento que você criou essa consciência... Vamos voltar para o começo do que a gente falou? Sim. Quando eu percebo que há a possibilidade de mudança, eu já comecei a mudar. Quando eu criei a consciência, e é bom escrever, tá? Escreve lá o padrão. Quando eu criei a consciência que esse padrão não é meu, eu já comecei o processo de mudança. Entendi. Aí você devolve para o teu pai ou para tua mãe, ou cuidadores, o que é deles. E aquilo fica instalado no seu subconsciente como se fosse um programa de celular minimizado, rodando no paralelo. Uma nova consciência para lidar com o dinheiro. E aí você começa a fazer o quê? Você precisa se ajudar também, né? Você precisa começar a tomar novas decisões. Só que esse padrão que mudou, que está rodando no seu subconsciente, não falei que era um programa, a crença era um programa automático que fica lá, ele começa a ajudar você a tomar as melhores decisões que você quer. Entendi. Aí sim a habilidade técnica funciona. Aí eu venho com uma habilidade técnica de controle, de gestão, de fazer mais dinheiro, aí ela começa a fazer sentido. Aí você fecha um sistema aqui. Estamos falando de neurociência bem resumida, tá? E aí você fecha um padrão. Qual é o padrão? Tudo que eu penso lá, tudo que é uma crença, ela executa automático. Aí eu penso naquilo de forma inconsciente. O que eu penso, eu vejo no mundo. O que eu vejo no mundo acontece. O que acontece... Deu para entender isso? Sim. O que acontece, eu tenho como resultado prático. O que eu tenho como resultado prático? Retroalimenta a crença. E eu falo, tá vendo? Eu tinha razão. Sim. E aí isso volta. Quando eu mudei essa pequena engrenagem, eu mudei um pedacinho do que eu via dos meus pais. Eu tomei uma decisão diferente sobre dinheiro e sobrou um pouquinho de dinheiro no fim do mês. Eu vi que podia ser diferente, eu fiz diferente, tive um resultado na realidade diferente. Esse resultado na realidade diferente retroalimenta uma crença de mudança. Começou a mudança.